Olá, graça e paz. É um prazer, uma satisfação estar aqui novamente para tratar alguns assuntos bíblicos, né? E a minha experiência também, na vivência que eu tive na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui com vocês na TV Caminho Livre, confrontando essa minha vivência, essas minhas crenças, né? Que eu defendia de uma forma árdua, com o conhecimento que eu tive de poucos anos para cá, né, que conheci realmente o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e descobri que há muitos equívocos e erros crassos também na doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também nas suas subdivisões whitianas e sabáticas. Bom, hoje eu gostaria aqui de dar primeiro uma satisfação, né? Eu faço aqui alguns vídeos para o amigo PC, um amigo que eu estimo muito, tenho aprendido também muitas coisas aqui com ele e tenho interagido, tenho feito também muitos amigos aqui no canal, tenho tido alguns debates salutares, importantes com diversas pessoas que são da Igreja Adventista e alguns debates um pouco amargos assim com alguns que são por demais mal educados, né? Sei que coisa de mal educado tem em todas as igrejas, né? Mas tem uns adventistas que são horríveis, né? É muito difícil a gente tragar essas pessoas. Então é bom cortar, às vezes eu corto alguns debates e também eu não tenho tempo disponível. Mas com algumas pessoas eu mantenho assim uma conversa pelo WhatsApp ou pelo Telegram, às vezes no Facebook também, aqui pelo YouTube, né, também. De acordo com o tempo que eu possa realmente aproveitar para fazer isso, porque no meu trabalho, na minha rotina diária, é muito cheia de imprevistos, de imprevistos também, e às vezes eu não tenho assim um tempo suficiente para responder a muitos, às vezes fica até tarde das horas da noite para responder a algumas pessoas que questionam, desde que seja de alguma forma, uma forma respeitosa, né? Um debate salutar, ao dito, ao contradito. Nós podemos, com certeza, falar a nossa opinião, argumentar, contra-argumentar, desde que nos ouçam, desde que a gente também ouça outra pessoa. E tenho feito muitos amigos aqui, muitos amigos, né? Eu vou citar aqui o nome de um dos adventistas, que é lá do estado de Santa Catarina. Já conversei com ele, e nesse tema aqui, desse vídeo, né, sobre o crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e por que é que muitas pessoas que saem da Igreja Adventista ficam, o termo popular que se usa hoje, né, desigrejadas, não vão para a igreja nenhuma mais, né, são muitos assim, muitos mesmo. E eu gostaria de abordar, nas conversas que eu tive com esse homem, né, esse adventista, que eu fiz uma amizade relativamente boa, né? No começo assim ele entrou um pouco, né, para tentar mostrar que a Igreja Adventista era certa, assim como também todos nós que já fomos adventistas, nós queremos, né? Queremos mostrar que a igreja é certa, a única verdadeira e tal, mostrar os erros dos outros. Mas ele viu que eu não sou nenhum analfabeto bíblico, né, funcional na Bíblia e também em coisa nenhuma, né? E ele foi depois me tratando melhor, com uma certa consideração, e eu vi que ele é gente boa, né? Pelo que eu conheço dele agora, é gente boa. Perguntei se eu podia citar o nome dele aqui, ele disse que eu podia. O nome dele é Técio Andrade, ele é do estado de Santa Catarina, e a família dele é tradicional adventista, né? Ele disse que se batizou na Igreja Adventista ainda na infância, né? Novinho, acho que foi com 9 anos. Se não foi, Técio Andrade, aí você que disse que ia ver o vídeo, ia comentar também, aí depois você me corrige, né? E ele tem 53 anos de idade, é um pouquinho, né? Uma diferença pequena para a minha idade. Eu tenho 52 anos. E ele contou, a gente tem conversado muito. Ele é um adventista de dentro, disse que o pai dele é obreiro lá da igreja, certo? E eles são, com certeza, são muito bem quistos lá na igreja adventista dele, lá na missão, na associação que ele faz parte, né? E a gente tem debatido vários temas esses que a gente sempre, aqui na TV Caminho Livre, ou
ou no canal do CACP, ou em outros canais apologéticos, sempre surgem temas relacionados sempre com a guarda do sábado, guarda da lei, justificação pela fé, salvação pela graça, enfim, Ellen White, né? E nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero fazer assim um vídeo com um mix, né? São temas correlatos, mas está tudo envolvido dentro da Bíblia Sagrada, certo? E são temas realmente religiosos, né? Vou usar aqui algumas coisas que Técio Andrade me falou. Quero dizer que dar uma ênfase que fiz muitos amigos e embora seja à distância, não tive ainda encontro com eles pessoalmente, mas agradeço a Deus porque tem muitas pessoas respeitosas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqueles que são da ala podre, né? Daquela ala que quer só acusar, só mostrar que eles são exclusivamente certos, os únicos, esses daí a gente tenta convencer, né? Com a ajuda, claro, acima de tudo, do Espírito Santo que faz a obra no coração. Mas quando não dá, não dá. Então, eu termino excluindo, bloqueando, até porque eu tenho minhas atividades profissionais que são muito intensas, e eu não tenho tempo para ficar perdendo com gente que seja realmente mal educado, pessoas que não tem nem nível intelectual para conversar, e às vezes não tem nem nível bíblico, como é o caso de muitos e muitos adventistas que às vezes vêm dizer para mim que eu nunca fui adventista do sétimo dia. Coitados, né? Se eles conhecessem mamãe, papai, meus irmãos, né, e muitos primos e primas que estão ainda hoje na Igreja Adventista do sétimo dia, que sabem da minha trajetória, que hoje estão lá porque foi através de mim que deu ponto de partida, de uma forma direta ou indiretamente, eles estão ainda na Igreja Adventista do sétimo dia, alguns já saíram, mas muitos ainda estão lá, né? Porque eu fui o primeiro, fui o pioneiro, né, adventista na minha família, em toda a minha família, e pela graça de Deus tenho muitos amigos, né? Eles têm uma imensa consideração e eles sabem que eu fui um adventista do sétimo dia firme, forte. Eu fui um adventista do sétimo dia, raiz, né? Radical. Radical, pessoal, não quer dizer que é fanático. Às vezes o radical é taxado de fanático, mas o radical é o adventista raiz, né? O que vai profundo realmente, que procura seguir o que a Bíblia ensina pela Bíblia, porque tem muitas coisas que são certas na Igreja Adventista da Bíblia, e também, principalmente, seguir o que Ellen White, né, preconiza e manda, né? Porque o que Ellen White fala não é uma recomendação, uma orientação, como alguns pastores aí da Novo Tempo tentam pintar para amenizar os erros dela. Ela manda, porque segundo a doutrina da Igreja Adventista do sétimo dia, uma das 28, o espírito de profecia está em Ellen White, esteve nela, ela já morreu, é um espírito de profecia morta, né? Já pensou isso? Mas esteve nela, né? Somente nela, e é inerrante, é inspirado por Deus, é equivalente a inspiração da Bíblia com a inspiração do tal espírito de profecia de Ellen White. Pois bem, eu conversando com o Técio Andrade, certo? Ele me perguntou logo no começo se foi alguma decepção, logo no começo, Técio Andrade, acho que você se lembra aí, uns 2 anos atrás, né, quando a gente começou a travar alguns diálogos, né, travar no bom sentido, se foi por algumas decepções que eu saí da igreja. Eu disse que não, que teve decepções de sobra, tem até o meu vídeo aqui, irmão Everton e seu filho Vinícius testemunham juntos, que eu mostro que se fosse por decepções, eu teria saído da Igreja Adventista logo no primeiro ano. Primeiro ano já teria saído da Igreja Adventista, porque decepção é o que não falta lá. Escândalos, né? Decepção causada por escândalos da alta cúpula da igreja. Eu sei que isso também tem em todas as igrejas, né? Mas eu estou falando da minha vivência, porque o que eu vi lá na Igreja Adventista do sétimo dia foram atropelos por mais atropelos, de escândalos em cima de escândalos, e o tapete, né, recebendo debaixo dele a sujeira toda, né? Mas eu não quero falar sobre isso, porque se eu fosse falar sobre isso eu faria aqui mais de 50 vídeos, né? Não é o meu objetivo, pelo contrário, o meu objetivo é esclarecer os amigos e irmãos da Igreja Adventista do sétimo dia, e seja também da Igreja Católica, que eu tenho muita amizade. Testemunho de Jeová, eu conheço ninguém assim que tenho amizade ainda, mas sei que é uma das ramificações, né, dentro do cristianismo, né, que diz que é a única também, a única correta, a única exclusivamente verdadeira, como os mormons também. Mas
esse canal aqui é para os adventistas, né? E eu fui adventista do sétimo dia, radical, né? Não era fanático, volto a dizer, mas era radical porque procurava cumprir o que Ellen White mandava, até relacionado ao regime alimentar, um vídeo que eu estou devendo a vocês, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, em breve estou organizando aqui meu tempo, porque foi muito conturbado para mim essa pandemia, as paradas de trabalho, os retornos, né? Enfim, muito problema previsto e também muitas outras coisas que vieram como imprevisto, né? E no meu dia a dia do meu trabalho, eu preciso dar uma certa prioridade a muitas coisas, né? E na minha comunhão diária e pessoal com Cristo, em Cristo Jesus, eu não posso abrir mão, né? Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus, da oração, na minha família, enfim, né? Com a minha esposa, às vezes com meu filho também, que chamo para ele ir lá para casa. E a gente procura aqui, na medida do possível, né, PC? Eu sei que eu estou devedor aí, não só a você, mas também a muitas pessoas do canal, né, de fazer mais vídeos. Sempre que possível, quero participar sim. E à medida do possível, eu vou fazendo esses vídeos. Então, ao meu amigo Técio Andrade, que conversou comigo sobre diversas coisas, ele disse o seguinte, né, quando eu arguí sobre Ellen White, ele disse: eu tenho lá gravado, viu, Técio? Mas eu sei que você não vai, né, de forma alguma, tentar me questionar, que eu não estou falando a verdade nisso, né? Se você não se lembra, mas você me disse que Ellen White você a tinha como uma conselheira, né? Depois você ficou passando alguns trechos de Ellen White para mim, certo? Algumas coisas até muito básicas que ela falou, né? E eu gostaria aqui desse nível introdutório, né, com todo respeito, que eu vejo que o Técio Andrade é gente boa, eu vejo ele uma pessoa cristã. Eu falei que para ele que sou justificado pela fé e salvo pela graça em Cristo Jesus, certo? E ele disse que era também, certo? Então eu vou ler aqui um texto da Bíblia para argumentar nessa linha. Não estou julgando ele, nem posso julgá-lo, pelo contrário, eu vejo que ele é uma pessoa que está tendo uma conversa boa, uma conversa bastante salutar comigo, respeitosa, e ele viu também que eu sou uma pessoa que tenho respeito, né, pelos adventistas, e se também não tivesse tido respeito por mim, eu não estava conversando com ele até agora. Então, de qualquer forma, Técio, é um prazer estar com você, né, estar com outros aqui do canal, outros que eu fiz amizade também lá no CACP, outros ex-adventistas também que eu fiz amizade. Esse vídeo não vai ser demorado e eu queria traçar algumas considerações, né? Você me disse assim, sobre o Espírito de Profecia, né, de Ellen White, né? Quais são, quando eu lhe respondi a pergunta que você tinha me perguntado, né? Quais são as doutrinas exclusivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já que guarda do sábado não é a doutrina exclusiva. A guarda do sábado não é a doutrina exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem muitas igrejas aí que dizem guardar o sábado. Aliás, não é aqui um tema do vídeo, mas de fato e de verdade, pessoal, nem você, Técio Andrade, nem nenhum pastor, ninguém da Igreja Adventista guarda o sábado como é para ser guardado nos moldes do Antigo Testamento, e nem nos moldes de Ellen White. Porque se vocês, adventistas que me veem aqui agora, né, podem comentar, podem questionar aí, na medida do possível eu vou tentar responder. Mas se vocês guardam realmente o sábado, guardassem o sábado, dizem que guardam, né, vocês cumpriram o que Ellen White diz lá no livro Testemunhos Seletos, volume 3, né, no capítulo 2. Ela dá toda a descrição ali como se deve guardar o sábado, os preparativos para a entrada do sábado, para a sexta-feira, enfim. Bom, mas só estou dizendo que tanta ênfase que vocês dão à guarda do sábado, nem vocês são exclusivamente os que guardam o sábado, ou os que dizem que guardam, e nem de fato nem vocês, e ninguém guarda o sábado como era guardado pelo povo judeu, ou como Ellen White diz, porque se você argumenta e diz, mas o povo judeu tinha muito excessos, exageros, sim. E a profetisa de vocês? Porque vocês não cumprem. Eu procurava cumprir, né? Procurava, mas nunca conseguia. Eu achava na minha visão que tinha, né? Que conseguia e tal, mas
vamos argumentar dentro do princípio, dentro da doutrina em si, aqui. Então, Ellen White é tida como a profetisa, a única profetisa dos últimos dias pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela fez, juntamente com os fundadores da igreja, porque ela é uma das fundadoras da Igreja Adventista, a principal fundadora, né? Ela traçou, sistematizou a doutrina, junto com outros, né? A doutrina do juiz investigativo. Quero ser aqui bem simples para não demorar nesse vídeo. E eu gostaria de ler aqui São João capítulo 6, versículo 47. Uma argumentação aqui com Técio Andrade. Eu sei que se você, Técio Andrade, ou qualquer outra pessoa, e também qualquer outra pessoa que está na Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem a fé em Jesus Cristo somente para a salvação, sabendo que não é necessário guardar a lei, porque outra coisa também, ninguém guarda a lei, não há esse no mundo, nunca ninguém guardou. A lei não é exclusivamente os 10 mandamentos, a lei é a Torá, lei com L maiúsculo, é a Torá com 613 normas e mandamentos, onde as tábuas do decálogo estão lá dentro também, compondo essa lei. Então, quando diz que é para guardar a lei, é para guardar os 613. De fato, só quem cumpriu a lei, quem cumpriu na profecia e quem cumpriu na prática mesmo, guardando, obedecendo, foi Jesus Cristo, né, que era judeu e nasceu sob a lei, debaixo da lei, e não pecou. Então, ele cumpriu a lei, e até ele fez ali algumas transições, algumas já, que tem a nova aliança, que é um outro tema, né? PC já falou aqui algumas vezes, mas ele já começou ali uma transição da velha aliança para a nova aliança, fazendo algumas modificações na lei, né? Ou seja, da antiga aliança para a nova aliança, que é um outro tema aí. Mas São João 6, versículo 47. Acompanhe comigo. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Então, se você, adventista, dirigindo aqui ao meu amigo Técio Andrade, crê em Jesus Cristo verdadeiramente, unicamente, como seu único e suficiente Salvador, sem ter a necessidade nenhuma de você cumprir a lei, ou guardar sábado, ou fazer regime alimentar, ou não comer carne de porco, pronto. Se você crê nele, tudo bem. Realmente você está salvo em Cristo. Porque a palavra de Deus diz aqui, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas aí, para você ficar nessa igreja, com essa doutrina do juiz investigativo, que é uma doutrina exclusiva, eu citei para você na resposta que uma das doutrinas exclusivas da Igreja Adventista é dizer que Ellen White é o espírito de profecia. Só a Igreja Adventista do Sétimo Dia que diz isso. E algumas ramificações dela, né? Algum paiol lá dela, da Reforma e outras mais. Aí o IAGE, né? Vocês devem conhecer o IAGE, o Instituto Adventista de Agricultura e Evangelização, que eles seguem mais à risca, são mais fiéis. Em tudo não dá para ser, mas vamos dizer que eles sejam. Aqui no bojo aqui do nosso da nossa consideração aqui, são fiéis ao que Ellen White diz, estritamente vegetarianos, moram no campo, saíram da cidade, né? Tem também uma pregação de acusação contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia como sendo uma igreja já apostatada, né? Que o joio está tomando conta da Igreja Adventista. Bom, isso daí são coisas que são ramificações das subdivisões realmente daqueles que querem seguir o espírito de profecia, o tal espírito de profecia. E eu perguntei a você se você seguia, né, o que é que Ellen White manda. Você disse que ela a tem como uma conselheira. Mas se for pelas 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White, ela não é só uma conselheira, ela é o espírito de profecia de Apocalipse 19:10. Que eu não sei de onde é que eu, naquele tempo que eu era tão cego que nunca procurei argumentar. Aqui está, né, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, Apocalipse 12:17.
Primeiro, eu não sabia que esses mandamentos de Deus ali não eram referências exclusivas aos 10 mandamentos. Segundo, o testemunho de Jesus, a igreja lançou como sendo a explicação Apocalipse 19:10, onde fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Terceiro, a própria igreja se conceituou, se auto-interpretou a Bíblia com base já em Ellen White também, dizendo que o espírito de profecia de 19:10 é Ellen White. E aí, não tem Ellen White na Bíblia, não tem nenhuma previsão de Ellen White. Nenhuma. Só em mostrar que esse é um erro gravíssimo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, crer que Ellen White é o tal espírito de profecia de Apocalipse 19:10, só isso daí, que não tem nenhuma previsão dela, nunca teve, nunca houve, só isso daí já bota abaixo que a Igreja Adventista supõe ser uma igreja verdadeira. Já mostra que é uma igreja falsa. Porque nós não precisamos, pessoal, desse negócio de luz menor para uma luz maior. Já pensou a gente sair no sol a meio-dia, com uma lanterna, um flashlight, sei lá, alguma luzinha de celular ou mesmo de carro, farol de carro? Para quê? Uma luz menor para guiar a luz maior. Pessoal, para a gente ir à Bíblia, que é a luz maior, não precisa de Ellen White, não precisa. Eu mesmo entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia com 15 anos de idade, no ano 1985, e eu fui pelos estudos da Bíblia, não foi nem pela Ellen White. Eu comecei a estudar a Bíblia pelos programas de rádio da Igreja Adventista e alguns adventistas que eu tinha amizade, ainda bem jovenzinho naquele tempo. Aí vem depois, eu sou iludido, ludibriado por isso daí, dizia, não, o espírito de profecia, Ellen White, ela indica a Bíblia. Eu preciso de Ellen White para indicar a Bíblia? Eu preciso de um palito de fósforo riscado ou aceso para me indicar para a luz maior, para o sol da justiça, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus? Não precisa. Só aí você vê que é um contrassenso. Então já quebra essa doutrina de crença fundamental de Ellen White, lá mostrando que Ellen White é o espírito de profecia, é a luz menor para guiar a luz maior. E dentro desse escopo de profecia, de ensinos do tal espírito de profecia, tem lá o juiz investigativo, que contrapõe totalmente com esse texto aqui. São João 6, versículo 47. Ora, Jesus está dizendo que quem crê em mim tem a vida eterna. Então, quem crê nele como unigênito Filho de Deus, como Salvador do mundo, como aquele que veio para cumprir, para pagar a punição pelos nossos pecados, que é a segunda morte, a separação, porque Cristo, ali eu entendo claramente que a segunda morte é a separação eterna de Deus, eterna, que essa pena viria sobre nós, e Cristo ali ele já começou lá no Calvário, no monte do Gólgota, no jardim de Getsêmani, ele já começou a sentir a separação de Deus quando disse, Deus meu, quando me desamparaste? Lá na cruz, ele já começou, antes mesmo da cruz ele já estava sentindo, mas na cruz ele bradou, Deus meu, por que me desamparastes? Ali foi o pecado que ele recebeu de todos nós, de todos os que creram em Jesus, de todos que estavam crendo nele, e daqueles que ainda iam crer, que o fez realmente se separar de Deus, Então ele pagou esse preço. Isso é um outro tema, mas eu estou aqui comentando porque alguns adventistas me puxaram também essa conversa. Mas ele pagou esse preço eterno por nós, no nosso lugar, no lugar daquele que crê, no lugar dos seus eleitos, dos seus escolhidos, e sofreu essa dor da separação eterna de Deus, Por ele ser Deus, claro, Jesus não morre, O seu espírito não morreu, ele morreu o seu corpo, mas tanto fisicamente como ali espiritualmente, Cristo ele padeceu o preço
sofreu, recebeu a punição dos nossos pecados, e todo aquele que crê, que tem esse entendimento de que Jesus Cristo é o Salvador, é o que veio e cumpriu toda a lei por nós, que cumpriu em nosso lugar, porque nunca ninguém cumpriu, nunca ninguém conseguiu, nem vai conseguir aqui enquanto estivermos nesse corpo mortal e corrupto. Aí sim, aí essa crença em Jesus como nosso Salvador, sem precisar de obras da lei, sem precisar guardar mandamentos, aí sim, está salvo. Essa pessoa é salva. Quem crê em mim tem a vida eterna. Inclusive esse versículo não fala de nenhuma obra que é necessário para complementar essa crença em Jesus Cristo para ter a vida eterna. E por que vai de encontro totalmente mesmo ao juiz investigativo? Porque no juiz investigativo ainda é um processo de julgamento para saber quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado, pessoal. E Jesus já disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Então tudo bem, Técio Andrade, eu disse para você que estava salvo em Jesus Cristo, você disse que também estava. Pois bem, então você está realmente, se você crê verdadeiramente somente em Jesus como sendo o único o mérito, né, é de Cristo. Então o único que diante de Deus se apresentou em nosso lugar, representando a todos nós agora, intercedendo por nós, porque somos justificados pela fé, independentemente de obras da lei ou de qualquer obra. Então, Técio Andrade, tudo bem. Aí sim, eu creio na salvação de qualquer pessoa, certo? Que diz que está salva em Cristo, se for realmente como a Bíblia ensina. Dessa forma, agora, querer guardar mandamentos, querer guardar... Ah, mas é por amor. Sim, se você vai guardar os mandamentos de Deus por amor, aí é outra coisa, mas mesmo assim ninguém guarda, pessoal. Ninguém guarda. Nós guardamos os mandamentos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, é porque Jesus Cristo cumpriu por nós e nós temos essa fé nele que Deus nos vê como perfeitos. Então, guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus é esse o contexto, é esse o significado. Porque você mesmo cumpre. Quem é que cumpre? Quem é que guarda verdadeiramente os mandamentos? Embora nós estejamos sendo santificados pela obra também da graça do Espírito Santo em nós, nós pecamos. Então, se nós pecamos, nós transgredimos a lei. E não é só referente exclusivamente aos 10 mandamentos aqui que eu estou falando. Estou falando daquela lei antiga, da antiga aliança, e também da lei da nova aliança, que é um tema para outro assunto. Mas quando nós já vemos aqui que Jesus Cristo, ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna, então nós temos a segurança que estamos realmente salvos em Jesus Cristo pelos seus méritos, porque ele se apresenta por nós diante de Deus, pela sua vida sem pecado e pelo seu sacrifício perfeito que fez na cruz do Calvário e pela sua ressurreição também. Então eu quero fazer essa observação aqui para os amigos adventistas, para aqueles que estou conhecendo agora, é sempre bom mostrar, né? Eu passei mais de 22 anos na igreja adventista, atuando de forma intensa, dos meus 15 anos de idade até os meus 37 anos de idade, e ainda fiquei ligado por essa igreja através de amizades durante mais 13 anos ainda, né? Então, o total foram 35 anos de uma forma, 22 anos lá dentro mesmo e 13 anos ainda indo esporadicamente aqui e acolá, uma vez ou outra eu ia na igreja por questões de amizade. E tinha muita coisa, embora tenha deixado a igreja por questões doutrinárias, algumas principalmente relacionadas ao selo de Deus, a interpretação errada que a igreja dá sobre o selo de Deus, dizendo que é o sábado, e que vai ser também o sábado, né? Tem esse tal decreto dominical. E eu saí por causa disso, porque vi muita descontextualização lá dentro e contradições entre eles mesmos, sábado sendo selo, sendo sinal e tudo. E também muitos erros de Ellen White, né? E teve muita coisa que ainda ficou dentro de mim durante mais de 13, 14 anos, viu? Faz 2 anos, aproximadamente, 2 anos e pouco, eu e meu filho estamos assiduamente, intensamente, frequentando a igreja batista, participando da congregação de uma igreja histórica que é a igreja batista, uma igreja bíblica que prega o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus.
Mas foi difícil largar de muitas coisas que estavam ainda dentro de mim. Eu saí da igreja e muita coisa da igreja ainda ficou dentro de mim, né? Mas Deus foi trabalhando comigo. Então, por isso que eu nem condeno muitos adventistas aí, de forma alguma, né? Que tem ainda aquelas crenças, há uma crença em algumas coisas da igreja, porque é muito difícil o entendimento que a gente tem, puxa vida, 35 anos ligado ainda, seja por laços de amizade ou doutrinários a essa igreja. Não foi fácil mudar do dia para a noite, não foi fácil, quer dizer, mais de 13 anos, mesmo eu tendo saído oficialmente da igreja, mais de 13 anos ainda, eu ainda com muita coisa dentro do meu, né, da minha cachola aqui para tirar, e através do meu filho que foi passando para mim, né, muita coisa, porque lá em final de 2018, por aí, né, 2019 também, início ali, eu estava querendo voltar para a igreja adventista, me rebatizar, né, só por uma questão de ter alguma ligação evangélica, já que eu passei 13 anos assim, muito afastado de Deus, ia esporadicamente só à igreja, e eu queria ficar pelo menos frequentando, embora não cresça em muitas coisas mais da igreja, e queria que também meu filho tivesse uma educação religiosa. Aí fui levando ele para lá também, né? Em Natal, lá em uma cidade lá dos meus pais, Japi, que tem muitos adventistas lá que são da minha família, aqui no Rio Grande do Norte. Também levei lá para um grande amigo que eu tenho, adventista, que mora em Campina Grande. Ele, a família dele, a esposa, são pessoas de bem, levei lá, e a gente também foi para a igreja, né? E lá eu ainda dei uma palestra sobre saúde, enfim, medicina e saúde, foi assuntos muito bons, né? E levando meu filho, mas aí meu filho foi e passou para mim sobre a verdade, o que é a lei, o que é a guarda do sábado, o sentido da guarda do sábado, o sentido do descanso do sábado, que o sábado era cerimonial e que esse sentido é em Cristo hoje em dia pela fé. O nosso descanso lá de Hebreus capítulo 4 é pela fé, o dia de hoje, né? Lá fala o dia de hoje. Então, tudo isso daí fez com que realmente eu me voltasse. Então, considerando assim também o que me voltasse hoje para a igreja batista, claro que não existe uma denominação protestante que é exclusivamente certa, não, claro que não. Mas existe a essência da doutrina bíblica, a doutrina bíblica, pessoal. Essa doutrina bíblica que é pregada pelas igrejas históricas, evangélicas, verdadeiramente protestantes, de linha protestante ou reformada também, essa sim é que é importante para a salvação e determinação da salvação ou perdição, de acordo com que as pessoas aceitam ou rejeitam esses ensinos. E quero ler também São João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, meus amigos e amigas, né, a todos que nos assistem aqui nesse instante na TV Caminho Livre, que Deus abençoe esse canal, abençoe PC também, né? Eu e meu filho temos muita estima por ele, Edson também, que é ex-adventista, é tio do meu filho, né? Irmão da mãe dele, e também temos boa amizade aí. Vejam só, São João 5,24 já destrona mais ainda o juiz investigativo. Quem crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna e não entrará em juízo, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então nós já estamos hoje assentados pela fé em Jesus Cristo, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós já estamos lá com o nosso lugar certo e garantido. É pela fé, não é pelo meu mérito, que sou um pecador, que sou falho, que sou vendido à escravidão e à podridão, à corrupção do pecado. O apóstolo Paulo disse que, o apóstolo Paulo, vejam só, em mim não habita bem algum.
né? Bem algum, então sou vendido à escravidão do pecado, o próprio apóstolo Paulo reconheceu ali. Então é pela crença, pela fé, a salvação é pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Então nós passamos da morte para a vida. Então esse negócio de juiz investigativo é balela furada. Ainda tem mais aquele lance de que Jesus entrou no dia 22 de outubro de 1844 para começar seu julgamento investigativo no santíssimo, lugar santíssimo do santuário celestial. Meu Deus, isso é um absurdo. Vocês leem lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20, diz que quando Cristo subiu aos céus, ele já foi para o Santíssimo. Hebreus capítulo 9, versículo 12 também. Então, Técio Andrade e demais amigos, quando Jesus afirma isso daqui, ele já bota abaixo essa falsa doutrina, já quebra todos os eixos principais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White como espírito de profecia, juiz investigativo como sendo a doutrina mais importante, até mais importante do que a guarda do sábado e etc, do que reforma de saúde, etc. Não dá para ficar numa igreja dessa, né? Não dá. Certo? E eu sei que muitos estão lá sinceros, tementes a Deus, é porque ainda não foram iluminados o suficiente, mas estão sendo e vão sair. E Deus tem o seu tempo certo para que cada um saia. Olha lá, eu passei ainda mais de 13 anos, né, para me convencer e entender que as igrejas protestantes realmente estavam com a verdade no que tange a doutrina essencial e a mensagem para esses últimos dias. As verdadeiramente protestantes, né? Não era a igreja exclusivamente adventista que estava com uma mensagem, como Ellen White diz no livro Desejar Todas as Nações, que precisamos cooperar com Deus na obra da nossa salvação. A obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus, nós não podemos cooperar, nós somos vendidos à escravidão do pecado, é uma obra que Deus fez e faz em nós. Eu gostaria agora de concluir dizendo que tenho muitos amigos ainda, muitas amigas, né, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitos. Tenho amigos lá, inclusive os maiores em termos de tempo, amigos meus, são da Igreja Adventista com 37 anos, tenho vários lá com 37 anos de amizade. Pessoas que têm consideração a mim, eu tenho a elas. E quem sabe essas daí também vão aceitar Cristo como de verdade, como eu citei aqui, como eu aceitei, vão entender, né, que o verdadeiro descanso do sábado está em Jesus Cristo e não na guarda de um dia. Aí, porque muitas pessoas, você argumentou comigo também, né, o amigo Técio Andrade, pessoa que eu tenho, embora tenha conversado à distância com ele, mas já tenho uma consideração, que muitas pessoas saem das igrejas batistas, da Assembleia de Deus, e se tornam adventistas do sétimo dia. Mais do que o contrário. Mas isso não quer dizer nada, Técio. Não quer dizer nada. Vamos ver a qualidade dessas pessoas. Veja aí a minha qualidade, a qualidade do PC. Não precisa estar o pastor da igreja batista perto de mim, não precisa estar o pastor da igreja presbiteriana perto de PC, ou da Assembleia de Deus, de ninguém, para a gente defender a nossa fé, o que nós cremos hoje. E contra-argumentarmos as doutrinas heréticas e errôneas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz, porque a obra de Deus está crescendo aqui no Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos ela está regredindo. No Brasil e na África são os lugares que mais a Igreja Adventista do Sétimo Dia cresce. Na Europa está implodindo, está regredindo. Sei que lá na Europa é uma apostasia geral, nos Estados Unidos também. Mas vamos aqui falar dentro do nosso contexto nacional. O crescimento em si não é prova de veracidade de que é de Deus, não é. Crescimento em número principalmente. Porque cresce a homossexualidade, cresce absurdamente no mundo, o ateísmo cresce absurdamente no mundo, o islamismo cresce de uma forma geométrica no mundo, exponencial. Então, se for assim,
por crescimento, a religião maior do mundo e a que cresce mais é o islamismo. E aí? Mas todos que têm bom senso sabem analisar isso daí, né? Mas eu estou só falando para dar uma reforçada. E uma das coisas assim que eu acho muito assim de engano que eu vejo na Igreja Adventista é que eles se aproximam dos batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, como quem diz, para compartilhar a palavra de Deus, mas na realidade querem fisgar para a sua igreja, né? Então tem muitos que não são bem fundamentados na Bíblia, né, e realmente são fisgados, né? Mas tem adventista que saiu da Igreja Católica e voltou para a Igreja, foi para a Igreja Adventista e voltou para a Igreja Católica. Você disse para mim que realmente não conhecia. Bom, mas eu conheci, já vi na internet, né? E tem vários, né? Tem adventista, por exemplo, no meu tempo de adventista, um rapaz grande amigo meu lá da Igreja Central de Natal, ele deixou a Igreja Adventista do Sétimo Dia e foi para a Igreja Testemunho de Jeová, né? Então isso de sair de uma para outra, isso daí não quer dizer nada, mesmo que em termos de números dados, né? Você disse aí, os que saem das igrejas protestantes e vão para a Igreja Adventista são mais do que os que deixam a Igreja Adventista e vão para a Igreja Protestante. Meu Deus, mas isso não é argumento. E até você me disse o seguinte, eles estavam lá e já tinham aceitado Jesus, já estavam salvos, aí vieram só para aceitar a mensagem adventista. Um dos áudios que você me passou. Bom, mas estou dizendo isso aqui não é criticando a sua pessoa, eu sei que você está defendendo a instituição como eu defendia, até defendia mais que você, viu, Técio? Muito mais. Certo? Você não é vegetariano, pelo que você me falou, né? Come carne e tudo, mas eu era vegetariano, eu procurava nem açúcar branco, porque Ellen White diz que é pecado, açúcar branco, tomar chá, café, né? Essas coisas que a gente vou abordar aí num vídeo aí, que eu vou fazer em breve. Então, eu gostaria de ter essas considerações de uma forma amigável, né? Representando aqui uma parte realmente da igreja protestante que é verdadeira, né? Uma parte que eu digo em mim, né? Em termos assim de representação pessoal. Mas a igreja que eu faço parte hoje, não digo que a igreja batista é a igreja exclusivamente verdadeira, a única, não. Longe dele, tem seus erros de interpretações em algumas coisas, mas tem diferença da igreja presbiteriana para a igreja batista de algumas interpretações pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, sobre as duas testemunhas, 144 mil, alguma coisa ou outra, a igreja e Israel, né? Algumas coisas que estão dentro do nosso escopo de pecadores, né? Não há uma unidade completa entre um pai e um filho de pensar tudo igual. Não há unidade completa entre uma esposa e um esposo de tudo pensar igual. Tem aquelas diferenças de gêmeos, até os gêmeos, né? Biologicamente, fisiologicamente, psicologicamente, eles têm suas diferenças. Tem algumas aparências, a sua maioria aparências ou coisas iguais fisicamente, mas tem muitas coisas diferentes. Então foi Deus que deixou aí, você vê que tem uma tonalidade de verde, tem uma tonalidade de azul nas flores, né, nas folhas da natureza, né? Várias diferenças aí. Então eu estou usando isso daqui para mostrar que dentro da igreja reformada, daquelas igrejas que vieram da linha reformada, da linha protestante, elas têm algumas diferenças doutrinárias, mas são doutrinas que não quebram a salvação em Cristo Jesus, como a Testemunha de Jeová quebra, como a Adventista do Sétimo Dia quebra, como o mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias quebra, né? Dizendo que é preciso cumprir isso, cumprir aquilo, é preciso guardar a lei. Um dia desse mesmo, essa semana mesmo, eu conversando aí com alguns adventistas aqui em um dos canais do YouTube, falando que é preciso guardar os mandamentos para se santificar e tal. Eu perguntei, você guarda? E você guarda? Não guarda, pessoal. Não entende, a igreja adventista não entende que a salvação é exclusivamente o evangelho, é igual o PC falou mesmo, não entende o verdadeiro evangelho. A salvação é exclusivamente pela fé, por meio da fé, na graça de Jesus Cristo. A santificação também é pela fé, nós somos santificados, é pela obra de Deus, do Espírito Santo em nós. Que Deus abençoe a você. Você que saiu da igreja adventista do sétimo dia, que está desigrejado, que não tem vínculo, pense bem, veja que você precisa se congregar para louvar, para participar da Santa Ceia, para ser admoestado,
para ser repreendido, tudo isso visando a correção dos santos, né? Eu, quando converso com algumas pessoas da igreja, da nossa igreja aqui local, aqui na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, quando converso também com o PC, com outros também de outros canais, eu me fortifico na fé. Já pensou se eu fosse uma ilha sozinho, né? Eu preciso pregar, ensinar para os outros, mas preciso também receber uma pregação, receber ensino. Grandes homens aí, pregadores, né, usados por Deus, instrumentos de Deus, como Augustus Nicodemos, Paul Walsh, Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana, Paul Walsh da Igreja Batista, né, Augusto Nicodemos da Igreja Presbiteriana, Marcos Ganconato da Igreja Batista, e outros mais aí, né, Bispo Tarles eu não me lembro nem o nome da igreja de Bispo Tarles, porque ele nem fala muito, porque o importante é a mensagem que ele prega, né, a mensagem bíblica, né. O pastor Rodrigo Mocelin, da Igreja Resgatar, botem lá, é muito bom esse canal dele também, Rodrigo Mocelin. Eles procuram exaltar a Cristo Jesus, né? E eles bebem, se alimentam de outros, né? de livros escritos por outros homens de Deus, de pregações em suas igrejas também. Então, mostrando que nós precisamos estar. A decepção que as pessoas passam na Igreja Adventista do Sétimo Dia, naquela lavagem de que é a única verdadeira, a única. Aí quando se decepciona, vê que tem cheio de erros, de doutrinas, de coisas erradas, aí deixam, abandonam, a maioria está tudo fora. Não está em igreja nenhuma. Em igreja nenhuma, porque a decepção é tão grande que para se recuperar, eu fui assim, eu passei mais de 13 anos, uns 14 anos sem ir para igreja nenhuma, ainda ia pular só na Igreja Adventista, queria ficar indo esporadicamente, para manter pelo menos algum vínculo ali com Deus e tal, mas a decepção é tão grande que a gente não crê mais em nada. É assim que as seitas trabalham. Em outro vídeo eu vou continuar e vou explorar mais um pouco esse assunto com outros temas afins e correlatos. Que Deus abençoe e que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos vocês. Amém.